E essa expressão de pé, eu tirei justamente do texto, onde é dito a respeito do encontro. O que fez Paulo ser tão forte nesse momento? Tão difícil. Eu queria pegar um pouquinho disso que Paulo passou e olhar para Paulo e perceber algumas coisas que podemos mudar em nossa vida, ou pelo menos perceber que estão presentes em nossa vida, para sermos homens e mulheres tão fortes quanto Paulo, que mesmo debaixo de acusação, de intimidação, de ridicularização, ele se manteve firme, se manteve de pé. E aí eu queria olhar um pouquinho para aquilo que aconteceu. Primeira coisa, Paulo conhecia, sabia muito bem quem ele era. A partir do versículo 9 do capítulo 26, vamos ver? Eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. E foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Com autorização dos chefes dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão, e quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes ia de sinagoga para outra a fim de castigá-los e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir a cidades estrangeiras para persegui-los. Numa dessas viagens, eu estava indo para Damasco com a autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. A primeira coisa que Paulo levanta, que ele tem muita convicção, e nós percebemos isso, porque ele dá esse relato 3 vezes a respeito da conversão dele, capítulo 9, capítulo 22 e capítulo 26, a respeito da conversão, ele levanta quem ele era. E é essencial a gente lembrar disso na nossa vida, irmãos. É importante sabermos quem nós éramos. Da onde Deus nos tirou. De qual chiqueiro, de qual lamaçal. Porque senão a gente começa a achar que Deus tem até o privilégio de me ter ao lado dele, né? De que Deus assim é um ser abençoado porque ele tem essa pessoa do lado dele. Não. Paulo se lembra claramente que ele era um perseguidor, que ele era um assassino, que ele era um homem injusto que perseguia as pessoas. Você se lembra quem você era sem Cristo? Perdido nos seus delitos e pecados, os desejos do mundo comandando a sua vida. Você pagava para pecar e não sentia nenhum tipo de remorso com seus pecados. Seus conceitos morais eram lá no chão. Você era um nada, condenado ao fogo do inferno. Era como lenha seca, só presta para ser jogada no fogo. Esse era você. Não adianta você olhar para você agora e pensar mais, porque esse era você. E você precisa entender isso muito claramente, porque se você não entende quem você era, a sua situação diante de Deus, situação de condenação, a ira de Deus pairava sobre a sua cabeça, condenado ao lago de fogo e enxofre preparado para o diabo e seus anjos. Deus, quando fosse separar as ovelhas e os bodes, você estaria no caminho do lago de fogo e enxofre, junto com os demais bodes. Esse era você, esse era eu. Mas sabe o que acontece? É que Deus transforma vidas. Deus transforma pessoas. E aí, quando a gente entende, quando isso cai assim, e sobre nós percebemos que éramos nós nessa situação, nós percebemos que não há mais acusação sobre as nossas vidas. Não há ninguém mais que possa nos intimidar. Não há mais nada, ninguém que possa nos ridicularizar. Ninguém pode me acusar de nada, porque quem me justifica é Deus.
Ninguém pode me acusar de nada, porque o sangue de Jesus Cristo é suficiente para pagar por todos os meus pecados. O acusador apontando o dedo dizendo, você era assim, nada é diante da grandeza de Cristo. E você precisa se lembrar quem você era, da onde Jesus te tirou, e lembrar-se de que Jesus pode fazer isso por todo e qualquer homem ao seu redor. Para que você não seja intimidado pelo poder, pelas riquezas, intimidado por esses politicamente corretos. Porque assim como a sua vida foi transformada, assim como você se tornou nova criatura, outros podem ser tornados novas criaturas mediante a pregação do Evangelho. Mediante as palavras que geram vida em seu coração. Assim como você teve vida mediante a pregação do Evangelho, agora outros podem ter vida. E como? O mundo agora quer te calar, te intimidar, te acusar, te ridicularizar para que você não pregue o Cristo que transformou a sua vida. Quão incoerente é nós nos calarmos diante do fato de que nós somos os primeiros, nós somos as primeiras testemunhas de que há transformação em Jesus, há novidade de vida em Jesus. Não podemos nos calar. Outra coisa que percebemos que aconteceu com Paulo é que ele conheceu Jesus. Capítulo 26, versículo 15. Então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor, sou Jesus, a quem você está perseguindo. Ele conheceu Jesus. Ele perseguia Jesus, mas teve um momento que ele conheceu Jesus Cristo. E isso é um marco na história de todo ser humano, quando ele realmente conhece Jesus. E não há para continuar na mediocridade, na hipocrisia, quando você conhece Jesus realmente. Há muitos homens que dizem, eu conheço Jesus. E deixa eu te dizer uma coisa, há muitos que vão dizer no fim dos tempos, nós expulsamos demônios em seu nome, curamos enfermos, e Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Porque se dizer eu conheço é da boca para fora. Não é um conhecer realmente de intimidade, de se relacionar. Não é um conhecer de jogar as outras coisas fora do barco e continuar só com Jesus dentro do barco. É um conhecer de agarrar-se nas coisas do mundo e falar, eu me agarro aqui, mas eu também quero Jesus. E não! Quem conhece Jesus tem que vender tudo que tem para comprar a pérola preciosa. Quem conhece Jesus realmente deve abrir mão de tudo, abrir mão de si mesmo e carregar a cada dia a sua cruz. Não dá para ter dois senhores, não dá para servir a dois senhores. Ou você serve a Jesus Cristo, ou você continua nessa vida medíocre, hipócrita, dizendo que você serve Jesus, mas na realidade está servindo o mundo. Paulo conheceu a Jesus, e quando ele conhece Jesus, não tem mais acusação. Ele percebe que Jesus é maior do que o acusador. Ele percebe que Jesus é maior do que aqueles que possam intimidá-lo. Ele percebe que Jesus é maior do que aqueles que ridicularizam a ele. Jesus é maior. Jesus é melhor. E é libertador estar do lado de Jesus e conhecer Jesus. E só você que conheceu Jesus de verdade, de fato, você tem os rios de água da vida fluindo do seu interior para fazer com que outras pessoas também conheçam a Jesus e sejam transformadas. Suas palavras terão um grande poder quando você de fato conhecer Jesus. Suas palavras transformarão vidas quando você de fato conhecer Jesus. Homens e mulheres que antes eram totalmente aversos a Jesus Cristo estarão de frente com Jesus por meio da sua vida. Mas é necessário que você conheça Jesus. Esses homens ricos e poderosos, diante de um Paulo que estava sendo julgado, sentiram o peso da mão de Deus mediante o testemunho de Paulo. Isso pode acontecer na sua vida também, se você conhecer Jesus. E se você não conhece Jesus, não deixe para amanhã.
Se você tem vivido uma hipocrisia religiosa, uma mentira, dizendo que crê em Jesus da boca para fora e vivendo totalmente distante dos seus caminhos, renda-se a Cristo hoje. Não deixe para amanhã. Essa é a decisão mais importante da sua vida. Volte-se para Cristo hoje. Ele o ama e o quer salvar hoje. Não deixe para amanhã. Não empurre com a barriga essa decisão na sua vida. Essa é a decisão mais importante que você pode tomar. O seu trabalho, a pessoa com quem você vai casar, a casa que você vai ter, o carro que você vai ter, nada, absolutamente nada é mais importante do que essa decisão na sua vida. Se você vai servir a Jesus de verdade, realmente, ou não. Se você vai se voltar para Cristo e conhecer Cristo de ver e não apenas de ouvir falar. Outra coisa que acontece, nós percebemos na vida de Paulo, é que ele sabia muito bem a missão dele. Versículo 16, até o versículo 23. Agora, levante-se, fique em pé. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio, para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e a herança entre os que santificados pela fé em mim. Assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Por isso os judeus me prenderam no pátio do templo e tentaram matar-me. Mas tenho contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje. E por esse motivo estou aqui e dou testemunho, tanto a gente simples como a gente importante. Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer, que o Cristo haveria de sofrer, e sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamaria luz para o seu próprio povo e para os gentios. Paulo tinha ciência da missão que ele tinha para cumprir nessa terra. Então ele não perdia tempo com aquilo que era secundário. Ele não gastava tempo escolhendo a casa que ele ia morar, o carro que ele ia ter, o jeguinho que ele ia ter que comprar. Ele não gastava tempo com aquilo que era secundário, o sofá dele. Ele estava focado demais em Cristo para perceber as outras coisas. Ocupado demais com Jesus Cristo para deixar de trabalhar no ministério. E eu tenho percebido que muitos de nós esquecemos a nossa missão. Esquecemos do porquê existimos. Nos acostumamos com esse ambiente de igreja tanto que começamos a vir à igreja de domingo a domingo, participar dos cultos, das celebrações, e sem nem pensar, sem nem entender por que ali está. Sem nem entender qual que é a sua missão de vida. Por que você vive? E mais que isso, percebemos também ao longo dos anos que muitos de nós já nos rendemos ao mundo e colocamos aquilo que é secundário em lugar primário. E aquilo que era para ser segundo lugar se tornou primeiro lugar nas nossas vidas. Aquilo que Jesus nos ensinou, busquem primeiro o reino de Deus e as demais coisas lhe serão acrescentadas, nós estamos correndo atrás das demais coisas e deixamos o reino de Deus. Precisamos acordar, irmãos. Precisamos acordar para a vida. Ou somos servos do Deus vivo. Homens e mulheres que foram transformados, novas criaturas, ou nada somos. Ou seremos simplesmente mais um homem, mais uma mulher que diz eu creio, mas é motivo de chacota do mundo. Os homens que transformaram esse mundo, os cristãos que transformaram esse mundo, eles eram focados na missão que tinham. E Paulo sabia claramente que ele estava aqui para abrir-lhe os olhos e convertê-los das trevas para a luz,
do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em Jesus. Por que você está nessa face dessa terra? Por que você faz o que você faz? Por que você trabalha? Por que você volta para casa de tarde? Por que você vive? Para que você vive? O que o reino de Deus realmente ganha com a sua vida? Quais são as grandes transformações que vão acontecer na face da terra porque o Espírito Santo vai te usar? Ele vai usar você. Ou você continua buscando as outras coisas e deixando o reino de Deus de lado? Paulo, diante da acusação, da intimidação, da ridicularização, ele ficou de pé. Porque ele sabia muito bem de onde ele tinha vindo. Ele teve um encontro com Jesus Cristo, Senhor e Salvador de toda a humanidade. Ele estava com os olhos fixos no prêmio que ele iria receber do nosso Senhor e Salvador. E uma palavra me chama a atenção nesse texto. Quando Jesus Cristo, no versículo 16, diz: agora levante-se e fique de pé. E Paulo ficou de pé para nunca mais cair. Não se dobrou diante de nenhum poderio de Satanás, nenhuma tentativa demoníaca. Ele não se dobrou mais. Com os olhos fixos em Jesus, ele continuou olhando para Jesus. E mesmo diante de pessoas importantes que tinham o poder de tirar-lhe a vida, a resposta firme de Paulo foi a seguinte. Paulo respondeu quando Agripa disse a ele. Então Agripa disse a Paulo: você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me cristão? Paulo respondeu: em pouco ou em muito tempo, peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem se tornem como eu, porém sem estas algemas. Agripa, como muitos, ignoraram aquilo que sabiam que é verdade. Que o Filho de Deus havia vindo, morrido e ressuscitado. Ele fez isso para que Festus não fosse ali de alguma maneira envergonhado diante da sua própria declaração, onde Festo diz: Paulo, você está louco. E Agripa, não querendo contrariar Festo, diz a Paulo: você quase me convenceu, Paulo. Em algumas versões vai estar dessa maneira: você quase me convence a me tornar cristão. Em outras versões vai estar: você acha que vai me convencer? E tem muita gente que ao ouvir falar de Jesus Cristo, ao ouvir o Evangelho, ao ouvir as palavras de vida eterna, elas preferem agradar aqueles que estão ao redor, preferem fugir da luta, fugir do embate e continuar nos seus delitos e pecados. E a essas pessoas apenas o castigo eterno as aguarda. Apenas o fogo do inferno aguarda todo aquele que rejeita o Filho de Deus. Note você que essas pessoas tinham plena consciência de que Paulo era inocente. E é assim que o texto termina. Eles saindo e discutindo de como Paulo era inocente. Você pode ter certeza de uma coisa: aqueles que te acusam, aqueles que intimidam, aqueles que ridicularizam você, na grande maioria das vezes, sabem que a verdade é aquilo que você está dizendo, é aquilo que você está vivendo. Portanto, fique de pé